Bem-vindos à aula de Geometria 2. Esse é o vídeo 3 da disciplina e nós vamos ver paralelismo entre planos. Então vejamos o seguinte, né? A primeira definição do que são planos paralelos. A definição ela é semelhante à definição de retas paralelas, tá? Então, definimos então que dois planos eles são paralelos se somente se eles não têm ponto em comum ou não são ou são iguais, ou seja, coincidentes, tá? E aí aqui está a escrita matemática, tá? Então, quando eu digo que dois planos alfa e beta são paralelos, né? E a representação é essa, com essas duas barrinhas. Então, alfa e beta são paralelos, se somente se a interseção entre alfa e beta for vazia ou quando alfa e beta são iguais. Então vejam só, aqui eu tenho o GeoGebra, né? Onde só estou apresentando as malhas do plano XY, né? Ocultei os eixos e ocultei o plano XY. Então vamos aqui inserir um plano. Então vou colocar aqui 3 pontos. 1, 2, 3. Pronto. E aí vou definir um plano com esses 3 pontos, utilizando a ferramenta plano por 3 pontos, tá? Então, eu clico aqui nos 3 pontos e aí ele determina o primeiro plano, tá vendo? Posso até aqui, ó, movimentar os pontos, né, para mudar a posição desse plano. E agora eu vou marcar um plano paralelo a esse, né? Então, para isso eu vou definir um ponto. Aí tem que ser um ponto livre. E aí vou usar aqui a ferramenta plano paralelo. Então, nessa ferramenta plano paralelo, eu clico no plano que eu quero que seja paralelo, né, ao plano dado aqui, e o ponto por onde esse plano paralelo vai passar. Então, eu vou clicar nesse plano aqui que eu defini pelos 3 pontos iniciais e vou clicar no plano que está no ponto que está fora do plano, né, dado. Então, aqui, ó. A gente pode rotacionar. Vamos reduzir aqui o zoom, né? E está aqui o plano paralelo a um plano dado. Então vejamos aqui o teorema da existência de planos paralelos. Então, um plano contém duas retas que são concorrentes e paralelas a outro, se somente se esses planos são paralelos. E aí nós temos as hipóteses, né? Então ele diz que uma reta A está contida no plano beta, uma reta B também está contida no plano beta, a interseção entre A e B é um ponto O. E aí temos que A e B são paralelos a um plano alfa, se somente se alfa é paralelo a beta. Tá aqui. Então isso é daquelas demonstrações que a gente tem que provar a ida e a volta. Bom, então vamos provar a ida, né? Temos que provar que o plano beta e o plano alfa são paralelos, sabendo que beta tem duas retas concorrentes que são paralelas ao plano alfa, tá? Então, vamos provar por absurdo, né? Vamos dizer aqui, vamos. Bom, o que quer dizer provar por absurdo? Provar por absurdo significa que nós vamos tentar provar o contrário, ou seja, se a tese diz que alfa e beta têm que ser paralelos, então vamos considerar que eles não são paralelos, né? E se isso levar a uma contradição, significa dizer que a nossa tese inicial é falsa e o que vale é a sua negação, né? E negar que dois planos se intersectam é dizer que eles são paralelos, tá? Então, para provar por absurdo, então, considere que a interseção entre alfa e beta seja uma reta R, tá bom? Então vamos começar assim. Vamos aceitar toda a hipótese e vamos considerar que alfa e beta têm como interseção
uma reta, tá? Então, se alfa e beta tem como interseção uma reta, na hipótese, ele diz que a reta A e a reta B, que são retas de beta, são paralelas a alfa. Então, se eles são paralelos a alfa, né? Ou seja, se A e B não têm ponto em comum com a reta, com o plano alfa, e a interseção entre alfa e beta é a reta R, quer dizer que a reta A é paralela a R. Tá? Então, o que é que nós temos? Nós temos que A é paralela a alfa, temos que A está contido em beta, e temos que alfa e beta, que a interseção entre alfa e beta é a reta R. Então, isso quer dizer que a reta A é paralela à reta R. O mesmo vale para a reta B, né? Ele diz que B é paralela a alfa, também que B está contínuo no plano beta, e que a interseção entre alfa e beta é a reta R. Então, isso quer dizer que B também é paralelo à reta R. E isso é um absurdo. Por quê? Porque na hipótese, vamos voltar aqui. Na hipótese, ele diz que a interseção entre A e B é o ponto O. E já sabemos pelo postulado das paralelas que só existe uma única reta que passa por um ponto O e que é paralela à reta dada. E nesse caso aqui, A e B, como ele só tem um ponto de interseção, então quer dizer que A e B são retas distintas. Por isso que é um absurdo. Então, vou botar aqui, ó, absurdo. Acabamos de provar por absurdo, né? Considerando aqui que alfa e beta se intersectavam numa reta R, então isso resulta numa contradição, né? Contradiz a hipótese de que A e B são concorrentes. Tá bom? Então, dessa forma, a negação é o que vale. E a negação de que alfa e beta se intersectam numa reta R é dizer que alfa e beta a interseção deles é vazia, ou seja, eles são paralelos. Agora, temos que provar a volta. E qual é a volta? A volta é o seguinte, alfa e beta, eles são paralelos. Então, isso quer dizer que beta vai ter duas retas A e B que se intersectam no ponto O e que essas retas têm que ser paralelas ao plano alfa, tá? Em outras palavras, quer dizer que se beta é um plano paralelo a alfa, então beta tem duas retas concorrentes e são paralelos a alfa. O que é que temos aqui? Dizemos o seguinte, que se alfa é paralelo a beta, isso implica dizer que a interseção entre alfa e beta tem que ser vazia, tá? Se dois planos são paralelos, ou eles são iguais, ou eles não têm ponto em comum, tá? A gente não vai considerar eles iguais, porque se eles fossem iguais, significa dizer que as retas A e B estariam contidos no plano alfa, tá bom? E na definição entre uma reta paralela a um plano, isso só acontece apenas quando a reta não está contida no plano e não tem ponto em comum. Tá? Então vamos dizer, né? Então, como a interseção dele é vazio, então vamos considerar aqui, né? Então, dados A e B, né? A e B contidos em beta e a interseção entre A e B é um ponto O. Tá? Ou seja, beta é definida pelas retas A e B, tá bom? Então, o que é que temos o seguinte, né? E como a interseção entre alfa e beta é um conjunto vazio, então isso implica dizer que a interseção entre
a reta A e o plano alfa é igual à interseção entre a reta B e o plano alfa, que também é um conjunto vazio. Tá? Então, dessa forma, a gente prova que as retas A e B são paralelas ao plano alfa. E agora nós temos aqui, né, as posições relativas de dois planos. Né? Então, dois planos podem ocupar as seguintes posições. Ou eles são coincidentes ou iguais, como mostra aqui, né? Ou seja, a interseção entre alfa e beta vai ser igual a alfa, que é igual a beta. Tá? Então, quando a interseção entre dois planos é um plano, então quer dizer que eles são coincidentes. Eles podem ser também paralelos e distintos, tá? E aí, nesse caso, a interseção entre eles é vazia. Ou eles podem serem secantes, e aí, nesse caso, a interseção entre os dois planos vai ser uma reta que nós chamamos aqui de reta I. Então, como eu disse a vocês, né? Eu vou trocar aqui o cor do plano. Vamos botar aqui vermelho. Tá? Então, nesse caso aqui, esses planos aqui, eles são paralelos e distintos. Tá? Então, a interseção entre eles é vazia. Agora, poderíamos criar um plano, vou apagar aqui esse vermelho, poderíamos criar um plano que se intersectasse com esse daqui que foi dado, né? Que eu criei inicialmente com esses 3 pontos. Então, vamos usar aqui essa ferramenta aqui, né? Plano por 3 pontos. E aí eu vou selecionar esse ponto que está fora do plano e vou selecionar mais 2 pontos do plano. Então, vou pegar esse e esse daqui, ó. E aí, para diferenciar, vou trocar a cor de um deles, tá? Vou botar aqui azul. Pronto. Então, tá aqui. Os planos se intersectam aqui nesses 2 pontos. Tá vendo? E aí fica nítido que a interseção entre eles é uma linha, né? Reta, né? Podemos até marcar essa linha. Vamos usar aqui essa ferramenta aqui, interseção de 2 superfícies. E aí eu clico nas 2 superfícies, né? Ou seja, nos 2 planos. E aí vocês verificam agora que a interseção entre eles é uma reta. E aí vejamos agora 3 retas reversas, 2 a 2, né? Então sejam as retas RS e T reversas 2 a 2. Suas disposições no espaço devem ser analisadas observando 2 hipóteses possíveis. Primeiro caso, não existe plano paralelo às 3 retas e o plano conduzido por uma das retas paralelo à outra delas não é paralelo à terceira. Essas 3 retas reversas, elas estão numa disposição que não é possível determinar um plano paralelo às 3 retas, que são reversas. Segundo caso, existe plano paralelo às 3 retas. O plano conduzido por uma das retas é paralelo às outras delas, né? E é paralela à terceira também. Então, é possível definir um plano que vai ser paralelo aqui às 3, né? As 3 retas. Então, são essas as disposições de 3 retas reversas 2 a 2. Eu vou determinar então aqui um plano por esses 3 pontos e vou traçar 2 planos paralelos a esse plano dado que contém, cada plano contém um desses pontos. Então, vou usar aqui a ferramenta plano paralelo. Então, clico no plano e num ponto, depois no plano e no outro ponto. Pronto, tá aqui. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Vou traçar retas em cada um desses planos. Então, vou clicar aqui no primeiro plano, traço uma reta. Nesse segundo plano, outra reta. E aqui embaixo, a terceira reta.
Aí vocês vão ver, ó, as três retas elas são reversas e elas têm planos e existem planos paralelos às três, ó. E se eu quiser traçar que aconteça o primeiro caso, né, que esse aqui é o segundo caso, eu poderia pegar um ponto de um plano e traçar uma reta que passe pelo ponto de outro plano. Então, vou pegar aqui, ó, vou clicar nesse ponto e nesse. Aí eu posso excluir essa daqui, ó. Pronto. Aí nesse caso aqui, não vai existir plano que seja paralelo a essas três retas. Agora vamos ver ângulos de duas retas e retas ortogonais. Então, o postulado, né, que vai ser o postulado da separação dos pontos de um plano. Então, uma reta R de um plano alfa separa esse plano em dois subconjuntos, que chamamos de alfa' e alfa duas linhas. De modo que a interseção entre esses dois subconjuntos é vazia. Então, isso quer dizer que a reta R ela não está contida em nenhum desses dois subconjuntos, tá? Que são as regiões, tá? Tá aqui o plano, isso aqui é o plano alfa. Então, essa reta R dividiu o plano em duas regiões, o alfa' e aqui o alfa duas linhas, tá bom? Então, como já disse, a reta R ela não está contida em nenhuma desses dois subconjuntos. Alfa' e alfa duas linhas são convexos. O que quer dizer que eles são convexos? Quer dizer que se eu escolher dois pontos distintos quaisquer em uma dessas regiões e traçar um segmento de reta que une esses dois pontos, todos os pontos do segmento de reta estarão contidos na região, tá? Então, por isso que dizemos que eles são convexos. E aí temos o seguinte, considere um ponto A pertencente a alfa' e o ponto B pertencente a alfa duas linhas. Então, a interseção do segmento AB com a reta R, que dividiu o plano alfa, não é um conjunto vazio. Então, isso aqui fica claro, né, que essa interseção, na verdade, vai ser um ponto, né? Os subconjuntos alfa' e alfa duas linhas são chamados de semiplanos abertos, tá? Eles são semiplanos abertos porque a reta R não está contida em nenhum dos dois. Então, por isso que eles são semiplanos abertos. Já o conjunto da união entre a reta R e alfa' e a reta R união com alfa duas linhas são chamados de semiplanos, tá? Então, quando a gente se refere de semiplanos abertos, então quer dizer que é o semiplano sem a reta que dividiu o plano, tá bom? E já semiplano significa que eu estou considerando a reta que dividiu o plano. A reta R ela é chamada de origem de cada um desses semiplanos. E assim, né, diante desse postulado, nós temos a seguinte definição, né, que é a definição de ângulos de duas retas quaisquer. Então, um ângulo é chamado de ângulo de duas retas orientadas quaisquer, se somente se elas têm vértice arbitrário e seus lados têm sentidos respectivamente concordantes com o sentido das retas, tá? Então, lembrando, o que é o vértice? O vértice é o ponto de interseção das retas, tá? E dizer que ela tem os lados sentidos concordantes com o sentido das retas, tá? Então, seja, vejamos aqui nesse desenho, né? Então, veja que a reta R e a reta S, ela tem sentido das setas que vocês estão vendo aí, tá? Então, quando eu considero aqui o vértice, né, aqui o ponto O, veja que o sentido dos lados, ele concorda
com o sentido das retas. Que aí a gente considera o ângulo, né, como sendo essa região aqui, né, a região interna, né? Então, como esse ângulo é formado, né, por semi-retas A e B no vértice O, então escrevemos assim, ó, ângulo AOB, tá vendo? Ó? A, que é A e B são os lados e O é o vértice, né? Ou simplesmente o ângulo das retas formado pelas retas RS, tá? E agora temos o seguinte teorema, né? Que são o teorema dos ângulos de lados respectivamente paralelos, né? Se dois ângulos possuem lados respectivamente paralelos, então eles são congruentes ou suplementares. Tá? Dizer que são congruentes quer dizer que eles têm a mesma medida, tá? E dizer que eles são suplementares quer dizer que a soma dos ângulos é igual a 180 graus. Então, eles são congruentes se os lados têm sentidos respectivamente concordantes ou respectivamente discordantes. E eles são suplementares se os sentidos de um lado e um lado do outro são concordantes e os outros dois lados são discordantes. Bom, então, para dizer que eles são congruentes, vamos considerar então aqui esse ângulo aqui, tá? Então, para que eles sejam congruentes, os lados de um ângulo, né, que tem vértice no ponto O', então ele tem que ter um lado paralelo ao lado A e outro lado paralelo ao lado B, né? Então, vamos botar aqui, ó, paralelo ao lado A, que eu vou chamar de A', e paralelo ao lado B, que eu vou chamar de B'. E os lados paralelos, eles têm que ter a mesma direção e o mesmo sentido. Então, nesse caso aqui, esse ângulo aqui, né, o ângulo AOB é congruente ao ângulo A'O', né? Para a gente representar que eles são congruentes, é só botar aqui o mesmo número de tracinhos que tem aqui, eu coloco aqui, ó. Então, isso já indica que eles são congruentes, né? Então, AOB é congruente a A'O' e B', ok? Agora, vamos botar aqui um outro ângulo, que eu vou chamar também de O'. Eu posso traçar um lado de O que seja paralelo ao lado B e que ele tem sentido concordante ao lado B, tá? Então, B'. E agora eu vou traçar o lado de O', de modo que ele seja paralelo ao lado A, mas que ele tenha sentido contrário ao do lado A, né? Então, vou botar assim, ó. Tá? Que eu vou chamar aqui de A'. Então, desse modo, o que é que temos? Que AOB e eu botei 3 linhas, mas é 2 linhas. E A', O', e B' são ângulos suplementares. Então, ou seja, quer dizer que a soma de AOB com A', O' e B', ele é congruente com o ângulo de 180 graus. Tá? Por isso que eles são suplementares. E aí eu estou considerando esse ângulo aqui, né, que é o menor, né? E agora nós temos a definição de retas ortogonais. Então, duas retas são ortogonais se e somente se elas são reversas e formam um ângulo reto. Assim, se duas retas A e B formam um ângulo reto, né, um ângulo de 90 graus,
Então, elas são perpendiculares ou ortogonais. E aí, nesse caso, usaremos essa indicação, tá? Então, essa indicação vai ser sempre que as retas forem ortogonais. Lembre-se, ortogonais dá a ideia de que elas são reversas. Ou perpendiculares. Perpendiculares quer dizer que elas estão no mesmo plano, tá bom? Então, vejam aqui no GeoGebra, né? Então, temos essas duas retas aqui. Essa aqui e essa, né? Elas são perpendiculares, estão no mesmo plano, formam um ângulo de 90 graus. E temos essa outra reta aqui, né? Identificada como H, reta H. A reta H, ela é paralela a essa reta G e ela é reversa a essa outra reta aqui, que é a reta F, né? Tá? Ela é reversa. Porém, a reta H e a reta F, elas são ortogonais, tá? Elas são reversas, mas você observa que a reta H e a reta G, como elas são paralelas, né? E a reta G é perpendicular à reta F, então significa dizer que a reta H, ela também forma um ângulo de 90 graus com a reta F. Tá? Aí agora temos o corolário. Corolário é uma consequência direta de uma definição, de um teorema ou de um postulado, né? Se duas retas formam um ângulo reto, toda reta paralela a uma delas forma um ângulo reto com a outra, tá? Então, o que é que temos aqui? Se A e B formam um ângulo reto e nós temos que a reta C é paralela à reta B, então quer dizer que a reta A é paralela é perpendicular, né? Ou ortogonal à reta C. Se A e B formam um ângulo de 90 graus e A e C são paralelos, então quer dizer que B e C também formam um ângulo de 90 graus. Tá? Bom, esse corolário ele pode ser facilmente visto aqui no GeoGebra, tá? Então vamos definir aqui uma reta sobre esse plano aqui, né, que já estava criado. Vou botar um ponto pertencente ao plano e fora da reta, e utilizando aqui a ferramenta reta perpendicular, eu clico aqui na reta e depois no ponto que está fora dela, e assim eu defino uma reta que é perpendicular, né? Ou seja, forma um ângulo de 90 graus com a reta que foi dada. E pelo corolário ele diz o seguinte, né? Vamos chamar essa primeira reta aqui de reta F, está aqui, ó, letra F. A segunda reta perpendicular à reta F, vamos chamar de reta G. Está aqui a reta G, né? O nome G. Bom, está sendo exibido. Então, ele diz o seguinte, todas as retas que são paralelas à reta F vão formar um ângulo de 90 graus com a reta G. E todas as retas que são paralelas à reta G vai formar um ângulo de 90 graus com a reta F. E vamos colocar então um ponto aqui fora do plano, né? E utilizando aqui a ferramenta reta paralela, eu clico aqui na reta G e depois nesse ponto fora. Aí cria aqui uma reta paralela à reta G e vocês conseguem visualizar que essa reta ela é reversa à reta F, mas elas também formam um ângulo de 90 graus, né? E eu vou criar aqui um outro ponto fora do plano também. E utilizando a ferramenta reta paralela, eu vou clicar na reta F e nesse novo ponto, e vocês vão ver também que essa nova reta, ela forma um ângulo de 90 graus com a reta G. Ó. Tá? Então isso aí é facilmente visualizado no GeoGebra. Vejamos esse problema. Se dois planos distintos são paralelos, toda reta de um deles é paralela ao outro. Então vamos pensar assim, né? A nossa hipótese, né? A nossa hipótese, ele diz que alfa e beta são paralelos, ok? E digamos que existe um conjunto, né, considerando um conjunto de pontos, como uma reta contida em um desses planos, digamos que seja alfa. Lembrando que dizer que alfa e beta são paralelos quer dizer que ou eles são iguais
ou eles não têm ponto em comum. E como o enunciado diz que eles são distintos, quer dizer que eles não têm ponto em comum, ou seja, a interseção deles é vazia. Então, isso implica dizer que a reta R, interseção com beta, é vazia. E pela definição, dizer que a interseção entre uma reta e um plano é um conjunto vazio é o mesmo que dizer que a reta é paralelo ao plano, tá? Então, a resposta para a pergunta é sim. Então, prove que se dois planos paralelos intersectam um terceiro, então as interseções são paralelas, tá? Então vamos começar o seguinte, começando aqui pela nossa hipótese. Vamos segurar aqui a nossa hipótese por H, né? Então digamos que eu tenho um plano alfa e beta que são paralelos, e digamos que a interseção de gama com alfa vai ser uma reta R, e a interseção de gama com beta vai ser uma reta S. E aí, nesse caso, temos a tese. Qual é a nossa tese? A tese é que R e S são retas paralelas, tá? É isso que nós queremos provar. Então, a partir disso daqui. Então, para visualizar isso, é importante que façamos um desenho. Então, vamos dar uma olhadinha no GeoGebra. Então, vamos criar aqui um plano. Vamos criar um plano paralelo a esse daqui, usando a ferramenta plano paralelo, né? Então, clico no plano. Vamos agora criar um plano que intersecta esses dois. E aqui é simples, né? Vamos usar a ferramenta plano também. Então, pego esse ponto e dois embaixo, né? Vamos pegar esses dois aqui. Pronto. E aqui está intersectando agora. Tá? E aí temos aqui duas retas. Aí vamos utilizar aqui, ó, interseção entre superfícies, né? Marcar uma reta, posso marcar outra. Então temos aí essas duas retas, né? Que é a interseção. Visivelmente, né? Dá para a gente perceber que elas são paralelas, né? Tá? Elas devem ser sempre paralelas. E agora que a gente visualizou isso, basta agora a gente provar que isso é verdade, né? Que elas vão ser sempre paralelas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Bom, então, para a demonstração, nós temos o seguinte, que como alfa é paralela a beta e a interseção entre gama e alfa é a reta R, isso quer dizer, como alfa e beta são paralelos e a interseção entre gama e alfa é a reta R, então isso quer dizer que a interseção entre a reta R e o plano beta é vazio. Eu vou botar aqui, R, interseção com beta, é um conjunto vazio. O mesmo vale para as retas, para a reta S e o plano alfa, né? Então, isso quer dizer que a interseção entre a reta S e o plano alfa também é um conjunto vazio, tá? E agora o que é que temos? Que R está contido em alfa, S está contido em beta. A interseção entre R e o plano beta é vazio. A interseção entre a reta S e o plano alfa também é vazio. Além disso, R está contido no plano gama e S também está contido no plano gama, né? Ou seja, as retas elas são distintas porque elas estão contidas em planos que são paralelos, mas também elas estão no mesmo plano que é o plano gama, né? Então isso quer dizer que essas retas elas são distintas, porém são coplanares. Então R e S são paralelas.